o que eu quero ler. Um controlador de temperatura de menos 20 a 55, qual é o span? É de 75 graus. 55 menos 20, 75. Não quer dizer que esse instrumento faça a leitura de 0 a 75. Quer dizer que esse instrumento trabalha de menos 20 a 55. Tá vendo a diferença do span e do range? Não é porque o span é de 75 que esse início de escala é 0. Se o meu span é de 75 e o meu início de escala é de menos 5, qual é a maior leitura que eu consigo desse sensor? 70. 70. Alguém está entendendo o que eu estou falando. Isso é muito bom. Você não sabe como eu fico feliz com isso. Tudo bem, senhores? Pra mim, ok. Até agora. Exatidão ou precisão, a gente também chama de acurácia. Indica o quanto o sensor pode indicar próximo ao valor real desejado. O forno tem um sensor de 100 a 600 graus, com mais ou menos 2%. O que é esse mais ou menos 2%? É a acurácia, é a precisão da leitura que ele faz. É a tolerância ao erro. E esses 2% é de quem? É 2% do span. Olha a continha que é feita aqui, ó. 600 menos 100. Quem que é o 600 menos 100? Não é o span? Vezes 2%, mais ou menos 10 graus. Isso quer dizer o quê? O meu sensor está me mostrando 150 graus Celsius. Qual é a confiança que eu tenho nessa leitura? 140 a 160? De 140 a 160 graus Celsius. Eu tenho certeza que a temperatura está entre esses dois valores. Ela pode até estar 150, cravado, mas a tolerância do meu instrumento é de mais ou menos 10 graus. Por que essa informação é importante? Se eu preciso comprar um instrumento e o meu processo não tolera esse mais ou menos 10, ele vai tolerar, sei lá, mais ou menos 2, você concorda que eu tenho que usar um sensor com maior exatidão? Com maior acurácia? E com certeza eu vou pagar muito mais caro por esse sensor, que tem uma tolerância muito menor a erro. Faz sentido, senhores? Sim. Dúvidas? Essa acurácia e a precisão vai ser sempre em cima do span, né? O cálculo da precisão é sempre em cima do span. Porque senão, 10% de 100 graus é 10. 10% de 600 é 60. Olha o quanto está aumentando o erro. Entendi. Eu quero um erro linear. Ele é mais ou menos 10 de 100 a 600. Entendi. Tudo bem? Sim. Erro de bias ou de polarização é um erro fixo, um erro sistemático que existe no processo. Seu valor geralmente é utilizado para implementar compensações no controle de uma variável de processo. Exemplo, a temperatura está em 100 graus, o instrumento me lê 110. A temperatura está em 200 graus, o instrumento me lê 210. Está em 150, ele me entrega 160.
Ou seja, eu tenho um erro de mais 10 ao longo de toda a escala. Esse erro é fixo. Se esse erro é fixo, eu faço uma correção na hora da leitura. Se eu tenho certeza de quanto ele está errando ao longo de toda a escala, eu faço a leitura e desconto o erro. Ótimo, é o melhor erro que tem para trabalhar, esse erro de bias. Ah, mas acontece, professor? Acontece. Principalmente quando o AD começa a ficar velho, quando o componente eletrônico começa a ser desgastado e você precisa fazer um ajuste de offset. Esse ajuste não é esse ajuste é feito no equipamento. Normalmente o erro de exatidão, a exatidão está relacionada ao elemento sensor. O erro de bias está relacionado normalmente ao elemento que faz a leitura do sensor. E esse elemento ele tem uma regulagem? Elementos de primeira linha, sim, possuem aí uma regulagem que ela é ajustada, por isso que você manda o equipamento para calibrar, né? Entendi. Para que ele possa ser calibrado, ele tem que ter um elemento de ajuste. Tá. Quando ele não tem esse elemento de ajuste, eu tenho que ter em mente esse erro que pode acontecer. Quando ele não tem elemento de ajuste, opção 1, você corrige no software que está fazendo a leitura do dispositivo. Ah, tá. Opção 2, cara, é lixo e compra outro. Multímetro chinês, tem ajuste? Não tem nada de ajuste. Não tem o que fazer, cara. Foi bom enquanto durou. Descarta e pega outro. Entendi. Ok? Tempo morto. Tempo entre a ocorrência de um distúrbio no processo e a reação do controlador para sua correção. Temperatura começou a baixar. Passou um tempo para que o CLP percebesse e começasse a fazer a correção. Ok? O intervalo entre o ocorrido e a correção aplicada é o que a gente chama de tempo morto. Esse tempo morto pode ser 1 milissegundo, 1 segundo, 1 hora, tanto faz, não me interessa. Chama tempo morto porque é o atraso entre a variação do ocorrido e a correção do processo. Pode ser 1 nanosegundo. Se for 1 nanosegundo, continua sendo tempo morto. Você piscou, já corrigiu. Mas existiu um tempo morto de 1 milissegundo. Tudo bem? Por último, não menos importante, linearidade. É a faixa de regularidade geométrica de leitura de um instrumento. Vocês estão vendo que a resposta ao instrumento ela é uma curva nesse início, outra curva nesse final, correto? Existe um trecho linear nessa instrumentação aqui? Ó, de 15 a 55 graus. Tá vendo que aqui é praticamente uma reta nesse intervalo? Tudo bem, pessoal? Então, a grande maioria dos sensores, ele não é linear. Ele pode ser linear em um trecho da resposta dele, mas ele não é linear em 100%. Então aqui é uma faixa legal para mim trabalhar com esse sensor. E aqui, ó, tá vendo que eu tenho uma variação muito grande no X em relação à variação do Y? Aqui é um trecho ruim para trabalhar com esse sensor. Aqui então, ó, nem se fala, ó, valores abaixo do zero me dão o mesmo valor que valores acima do zero. Então eu não sei se eu estou positivo ou negativo nessa leitura. Então também é um local ruim para fazer leitura. O ponto ideal do meu processo aqui, ó, é no meio da escala linear.
E aí nesse trecho linear é que eu vou estar utilizando esse sensor. Faz sentido? Ô, professor, Sim. você vai usar nesse trecho linear, por exemplo, de 15 a 55. Mas esse instrumento, ele por exemplo, eu posso ter comprado esse sensor de 5 a 60, um exemplo. Mas eu vou trabalhar na faixa do 15 ao 55, é isso? Exatamente. Não é porque o elemento trabalha de 5 a 60 que você tem que usar ele de 5 a 60. Entendi. Você vai olhar na documentação do fabricante qual é a curva de resposta do sensor. Se for algo parecido com isso aqui, e você precisa trabalhar com 5, não vai te servir. Você vai ter que ter um trabalho desse tipo aqui com um sensor de menos 15 a 45. Entendeu? Põe um menos 15 e o 45 aqui, você vai ver que o 5 vai estar numa região linear da sua resposta. E aí você consegue trabalhar com esse outro elemento sensor. Entendi. Né? O ponto ideal de trabalho desse tipo de sensor é exatamente isso aqui, ó. É entre o centro, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo do trecho linear que ele te responde. Esse é o melhor dos mundos para ser trabalhado. Legal. Tudo bem, senhores? Dúvidas até aqui? Para mim tá ok. Percebam que foi uma aula bem conceitual, certo? Muitos conceitos, muitos pontos aí a serem estudados e que a gente precisa fazer uma revisão disso aí constantemente, tá? O nosso curso totalmente vai ser baseado nisso. Deixa eu parar. Eu vou interromper a gravação e a gente continua falando a respeito. Só um minutinho.